Estamos começando a aula sobre o subjuntivo em orações subordinadas, referente ao livro Aprendendo Grego, seção 14. Nós já vimos orações subordinadas anteriormente, e agora vamos... A grande novidade aqui dessa sessão é a apresentação do subjuntivo, de todos os subjuntivos, na verdade. Subjuntivo presente, subjuntivo aoristo e subjuntivo perfeito, que são todos os tempos verbais do subjuntivo. Aqui vamos ver subjuntivo presente, subjuntivo aoristo, que são os mais comuns nas orações subordinadas, enquanto subjuntivo perfeito, ele não é assim tão comum. Muito bem. O subjuntivo nas orações subordinadas sempre vem acompanhado da partícula an. E a partícula an, que nós já vimos no passado acompanhando o optativo, por exemplo, nos pedidos polidos, e em condicionais, quando usamos os tempos do indicativo, os tempos do optativo, dependendo se ela vem com a prótese, se ela vem com a apódose. E a partícula an, em geral, limita o sentido do verbo que ela acompanha, e é difícil traduzir ela para o português, significando algo como neste caso ou nesta circunstância. Então, ela traz um quê de indeterminação para o verbo da oração que ela acompanha. Muito bem. O subjuntivo é usado nas orações subordinadas condicionais, aquelas que apresentam uma condição, uma prótese e uma apódose, né? Se ele fizer isso, será punido. Nas temporais, quando ele fizer isso, ou seja, uma cláusula de tempo aqui, será punido. E relativas. Quem fizer isso, quem aqui é um relativo, que funciona como um substantivo, quem fizer isso será punido. Agora, vamos para o grego. Nas condicionais, se ele fizer isso, será punido. Ean tuto poiesei kolastesetai. Então, prestem atenção no seguinte, nós temos aqui o subjuntivo, aqui o subjuntivo aoristo, especificamente, acompanhado de an. Este an está junto, ele formou uma palavra unindo-se a outra palavra. Se nós fôssemos desmembrar, teríamos ei, an, ou seja, se, que é a partícula ei, e an, que é essa partícula difícil de traduzir, que coloca esse quê de indeterminação. Então, se ele fizer isso, pode fazer, pode não fazer, mas se ele fizer isso, kolastesetai, será punido. Aqui temos um indicativo futuro passivo. O outro tipo de oração, oração temporal, quando ele fizer isso, será punido. Epeidan tuto poiesei, kolastesetai. Novamente temos o subjuntivo aoristo, poiesei, e o an aqui. E o an novamente está ligado a outra palavra. Se nós fôssemos dividir, né, essas duas palavras, nós teríamos epeide e an. Ou seja, quando, uma vez que, tudo poiesei, ele tenha feito isso, que ele tiver feito isso, se ele fizer isso, kolastesetai, será punido. Daqui a pouco veremos por que está no subjuntivo aoristo e o que isso significa, por que não está no subjuntivo presente, por exemplo. Por fim, temos as orações relativas. Quem fizer isso será punido. Hostis, an, aqui o an não se junta com hostis, que é o relativo, tuto poiesei kolastesetai. Hostis, que nós podemos traduzir com quem, por quem, ou quem quer que, o tis já dá um grau de indeterminação ao relativo, né? Hostis no sentido de quem, indeterminado, an tuto poiesei, fizer isso, kolastesetai, será punido. Então, novamente, temos o an aqui, dessa vez autônomo, como uma palavra separada, e o subjuntivo. Novamente, subjuntivo aoristo.
Prosseguindo, então, nós precisamos, antes de mais nada, para saber como fazer, como compreender o sentido da oração, ou melhor, da frase que contém uma oração subordinada ao subjuntivo, nós precisamos prestar atenção no verbo, no tempo do verbo, na oração principal. E o tempo do verbo pode ser basicamente dois. Basicamente dois. Há exceções? Há exceções. Mas isso nós veremos com a experiência e na discussão dos textos do método. Então, quando nós temos um verbo com a oração principal no presente, por exemplo, ean tu topoiesei kolas detai, aqui temos a terceira pessoa do singular do presente do indicativo, o sentido é habitual, ou seja, a tradução pode ser assim, ó, se ele faz, caso ele faça isso, ele é punido. Sempre, repetidamente, toda vez, se isso vem a ocorrer, ele fazer tal coisa, ele é punido. Por isso que nós temos aqui um sentido habitual. Temos aqui o exemplo de uma oração condicional, o exemplo de uma oração temporal, rotan tuto poiesei, kolas detai, ou seja, quando ele fizer, caso ele faça isso, ele é punido. Sempre, repetidamente, toda vez que ele faz, né? Toda vez que ele fizer isso, ele será punido. Se isso vier a ocorrer, né? Se isso vier a ocorrer. Então, uma relativa. Hostisan tu topoiesei kolas detai. Quem quer que faça, caso ele faça isso, ele é punido. Sempre, repetidamente, toda vez, se isso vem a ocorrer. Ele é punido. Então, temos aqui o sentido habitual. Principal tem um verbo no presente, o sentido subjuntivo é habitual. Agora, se o tempo verbal da oração principal é o futuro, como ean tu topoiesei kolastesetai, que é um exemplo que nós já vimos, kolastesetai é um passivo futuro, se ele fizer, caso ele faça isso, será punido. O sentido do subjuntivo é prospectivo. Ou seja, se ele fizer, no futuro, se essa prótese for preenchida, ele será punido. Se não for, talvez não seja. Talvez essa prótese seja preenchida, talvez não seja. E se for, no futuro, ele será punido. O mesmo ocorre com os outros tipos de oração. Por exemplo, epeidan tu topoiesei kolastesetai. Quando ele fizer isso, caso ele faça, no futuro, será punido. Hostisan tu topoiesei kolastesetai. Novamente, o sentido é prospectivo. Quem quer que faça, caso ele faça isso, será punido. Prospectivo novamente. No futuro, ficou um G ali, peço desculpas, se a prótese for preenchida. Muito bem. Mais um ponto importante é qual a diferença na oração subordinada se nós usarmos o subjuntivo presente ou o subjuntivo aoristo. Bom, essa diferença é de aspecto no sentido de que nós entendemos o verbo como algo contínuo ou algo que começa e termina, ou seja, como uma linha ou como um ponto, o que leva a uma compreensão desse verbo como tendo um tempo relativo ao tempo da oração, do verbo da oração principal. Por exemplo, subjuntivo aoristo. Ean tu topoiesei, eudaimon estai. Vejam, temos um verbo, o verbo da oração subordinada é o subjuntivo aoristo, né? E o verbo da oração principal, estai, está no futuro. Então, qual é a oração principal? Eudaimon estai.
será feliz. O verbo na oração subordinada é poiese, está no auristo. Então, ele primeiro deve fazer isso, né? Se ele fizer isso antes, ele será feliz depois que tiver feito isso. Se ele tiver feito isso, ean tutto poiese, já no futuro, né, será feliz. No caso do subjuntivo presente, não temos o sentido de anterioridade, mas temos o sentido de concomitância. Ean tutto poiei, eudaimon estai. Novamente, temos um verbo aqui na oração principal, no futuro do indicativo, e poiei está aqui agora no presente do subjuntivo. Eudaimon estai, que é a principal, será feliz. Agora, poiei é o presente do subjuntivo. Portanto, há concomitância aqui. Se ele estiver fazendo isso, ele será feliz enquanto estiver fazendo isso. Então, se ele estiver fazendo concomitantemente isso, será feliz. Agradeço a sua atenção e nos vemos na correção dos exercícios que ficaram para a próxima aula, que é o texto 14A. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.